O tema desta noite: como ouvir a voz de Deus. Quem quer ouvir? Amém. Quem precisa ouvir a voz de Deus? Amém. Aleluia. Todos nós precisamos. E Deus vai continuar falando, porque domingo nós tivemos um culto extraordinário que falava de como tomar decisões baseadas na Bíblia. Foi impactante. Nós estamos assim recebendo já os testemunhos do resultado desta palavra. E Deus disse: a igreja precisa ouvir mais a respeito disto, porque tem decisões sérias que o meu povo precisa tomar, e eu quero ensinar o meu povo a ser bem-sucedido, a ser feliz. Por isso nós voltamos hoje com este tema: como ouvir a voz de Deus. 1 Coríntios 14:10 diz: há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Todas as vozes que nós ouvimos têm um sentido, tem uma direção, tem um propósito. E nós vamos aprender a discernir de todas estas vozes a voz de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Jesus bendito, único Deus, verdadeiro Senhor, soberano total sobre as nossas vidas. Senhor, o Senhor que nos chamou com uma santa vocação, nos vocacionou não segundo as nossas próprias obras, para ninguém aqui se gloriar, mas pela graça somos salvos. E tu usaste um instrumento chamado fé, o dom da fé. Obrigada, Pai, por esse dom, que também não é nosso. Tu nos deste e colocaste o teu Espírito Santo em nós, testificando da verdade. Tu disseste, Pai, que este selo seria para a redenção e que ninguém nos poderia separar de Ti. Nós cremos e nesta hora aquietamos o nosso coração para ouvir a Tua voz, a voz de Deus, a voz inconfundível, em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém e amém. Diga: eu vou ouvir a voz de Deus. Como eu disse, foi importante a mensagem de domingo, que falava de ouvirmos a voz de Deus, de irmos para a Bíblia antes de tomarmos qualquer tipo de decisão. E nós saímos daqui, no término do culto, fazendo esta confissão pública: Senhor, eu daqui para frente só decidirei baseado na Tua palavra. E eu não posso deixar que isso se transforme numa palavra jogada, numa palavra que você se esqueça, que você se comprometa com o não cumprimento desta palavra. Por isso, o Senhor me inspirou a voltar e falar. Como ouvir a voz de Deus? Como perceber quando Deus está falando? E isto faz parte da sua graça bendita, da sua graça divina. Esta graça tem sido maravilhosa para a minha vida pessoal, mas eu sei que também tem edificado tremendamente a sua vida, a sua família, a nossa igreja como um todo. Os fundamentos que o Senhor Jesus Cristo, por seu Espírito Santo, tem lançado a esta igreja, tem feito com que o nosso povo da Cristo Vive, os que chegam, os que têm contato conosco, que este povo viva a excelência da vida cristã. Eu louvo a Deus, porque um dia os meus olhos espirituais foram iluminados, os seus olhos espirituais foram iluminados, e hoje nós compreendemos a riqueza, nós sabemos qual é a herança dos santos, a esperança do nosso chamado. Nós temos aprendido coisas maravilhosas, que têm sido verdadeiros fundamentos de vida. Os nossos cultos não são cultos tradicionais, repetitivos, mas são momentos em que os desígnios de Deus, o coração de Deus é rasgado para que o povo do Senhor tenha acesso a estas verdades que estavam ocultas desde os tempos eternos. Diz o apóstolo Paulo: aprouve a Deus nos revelar. Diga graças a Deus.
Então nós sabemos que existem doutrinas fundamentais da graça de Deus para conhecermos, e já são conhecidas no seio desta igreja, que a nossa salvação é para sempre, que a nossa escolha da parte de Deus foi desde antes da fundação do mundo, a nossa predestinação. Nós sabemos quem é Deus, que Ele se chama Jesus Cristo. Nós sabemos que temos uma pré-existência, sabemos que o nosso espírito foi criado antes de todas as coisas, somos espíritos revestidos com uma carne para cumprir um propósito nesta terra. Nós sabemos que Deus teve um corpo chamado Jesus, que aquela carne, na verdade, era o véu, e que quando foi rasgado na cruz do Calvário, nos deu acesso ao trono da graça do Pai. Tivemos acesso pelo novo e vivo caminho ao próprio Deus. Sabemos que Deus, pelo derramar do seu sangue, salvou os predestinados, os muitos que Ele tinha escolhido de antemão. Sabemos que Cristo nos fez perfeitos em nosso espírito, completos e aperfeiçoados para sempre. Sabemos que o nosso corpo, a nossa carne, é um corpo de humilhação, é uma carne imunda, uma carne de pecado, corruptível. E nós aguardamos a transformação desta carne corruptível num corpo incorruptível, tal qual o Jesus tem. E nós seremos como Ele e habitaremos sempre com Ele. Conhecemos hoje acerca da existência de duas sementes sobre a terra, os filhos de Deus e os filhos do diabo. Sabemos que não existe livre-arbítrio, que não cabe ao homem decidir acerca da sua salvação ou da sua perdição, mas que Deus, na sua soberania, de antemão nos conheceu, e aos que de antemão conheceu, a esses também predestinou, e aos que predestinou chamou, e aos que chamou justificou, e aos que justificou glorificou. E nós sabemos também, amados, a respeito de como ver Deus agir na nossa vida, sabendo que Deus, para os do reino, estabeleceu princípios. Existem regras espirituais. Nós estamos falando aqui de regras da lei, nós estamos falando aqui de legalismo, estamos falando de princípios divinos, do coração do Pai, que uma vez aplicados na nossa vida, nos permitem ver Deus agir de todas as formas, em todas as áreas. Então, aqui, hoje, aqui na terra, nós recordamos os desígnios de Deus, porque nós já os conhecíamos desde antes da fundação do mundo. Esta igreja está conhecendo como foi conhecida. Não perca, por favor, cultos nesta igreja. Os dias de cultos, de estudos bíblicos, são tremendos. E você não pode ficar de fora desse momento, ou de qualquer momento sequer. Porque o Espírito tem dito, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então nós vamos nos disciplinar para entendermos, para sabermos discernir qual é a voz de Deus para a nossa vida. Naqueles momentos de luta, naqueles momentos de aperto, de decisões, sabe? Aquelas coisas que nós precisamos definir na vida. Muitos crentes já deram, como se diz aí fora, com os burrinhos na água. Ou seja, se deram mal, porque ao invés de ouvirem a voz de Deus, ouviram a voz da sua consciência, da sua própria carne. Talvez tenham ouvido até a voz do próprio diabo. Então Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 1, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nós estamos aqui exatamente apresentando o nosso sacrifício santo perante Deus, o nosso corpo. Esse é o nosso culto racional. Nós sabemos o que nós estamos fazendo aqui. E Paulo rogava, ele dizia, pelas misericórdias de Deus, não deixe de fazer isso. Ele estava dizendo, pelo amor de Deus, pelas misericórdias de Deus, não deixe de fazer
o seu corpo ser o seu sacrifício vivo. Não deixe de apresentar o seu corpo a Deus. Não deixe de vir cultuar a Deus. Ora, por quê? Porque no versículo 2 ele diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então o apóstolo Paulo está nos advertindo sobre algumas coisas importantes. Em primeiro lugar, que nós não deveríamos ouvir a voz deste século. Por quê? Nós não podemos nos conformar com este século. A palavra conformar-se no original é esquematizar-se, é moldar-se com este século. Isto quer dizer que nós temos um outro molde. Isto quer dizer que nós temos que nos conformar com outro século, não este. Não este que nós estamos vivendo, que está aí fora e que é conhecido. Porque este século, disse Paulo, é cheio de vozes. Você concorda? Tem gente falando um monte de coisas o tempo todo. Há vozes que são carnais, há outras vozes que são diabólicas, há vozes do espiritismo, há vozes do catolicismo, há vozes do candomblé, há vozes do orientalismo, há vozes da sociedade, há vozes da mídia, há vozes da política, há vozes do misticismo que toma conta do mundo. A verdade, amado, é que para nós, existe uma voz que serve. Uma única voz que fala e que tem a bênção para nós. As outras vozes não servem. Paulo disse: não vos conformeis, não vos esquematizeis com este sistema humano. Não se molde a este sistema humano. A verdade é que quando Adão nos matou espiritualmente pelo pecado, nós esquecemos de tudo aquilo que nós havíamos aprendido quando estávamos no concílio de Deus, no conselho de Deus. Então esquecemos das coisas que ouvimos no concílio. Quando nós estávamos todos lá em espírito diante de Deus, a Bíblia diz que nós estávamos numa reunião de santos. Nós estávamos no concílio ou no conselho de Deus. Nós fazemos parte daqueles 2/3 de anjos que guardaram a sua dignidade diante de Deus. Nós éramos ensinados por Deus. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5, 18 e 19: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Ora, o que quer dizer reconciliar? Nós estávamos no concílio, Adão, por causa do pecado, nos matou, nós perdemos aquela intimidade com Deus, e por causa da palavra da graça de Deus, Ele nos reconcilia, ou seja, volta a nos trazer ao seu concílio. Hoje o concílio de Deus é aqui na igreja. Hoje é aqui que se reúnem os santos, os eleitos, os escolhidos, o povo do Senhor. Ora, mas o que é isso? Bispo, está me dizendo que havia um grupo no céu? Havia um concílio lá no céu? Sim. O Pai falava e nós dizíamos amém, amém. Todos nós, amados, já ouvimos isto. Só que o pecado na nossa carne não deixa pensar desta forma. Não nos deixa lembrar do concílio. Então Paulo diz o seguinte: você não está mais lá, mas Deus, ao lhe salvar, ao lhe colocar num corpo onde Ele é o cabeça, Ele lhe reconciliou. E você não pode mais ser moldado conforme o mundo. Então por isso ele diz: não vos conformeis com este mundo, não se esquematize com este século, não pense da forma do século, não aceite as vozes lá de fora, porque há uma voz de um outro período, essa sim,
você tem que aceitar. É a voz que já ouvimos quando estivemos no concílio. Então, o que você recebe de Deus hoje, você saiba, já ouviu de Deus. A Bíblia diz, e nós temos este ministério da reconciliação. O meu e o seu ministério não é um ministério de acusação, para imputar pecados, para separar, dividir pessoas, mas é de trazer pessoas, filhos de Deus, ao concílio, aos desígnios de Deus, à vontade de Deus, ao coração de Deus. Nós trazemos as pessoas ao estado que um dia já tiveram, quando estiveram com o Pai, antes da fundação do mundo. Veja a importância de um ministério diferente, sui generis, paulino, que nós temos aqui no Brasil por revelação. Olha o que diz João 6,45. Está escrito nos profetas, presta atenção nesse versículo. E serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Quer dizer, quando alguém vem para Cristo trazido lá do império das trevas, ele só vem porque ele já ouviu e aprendeu do Pai. Quando? Quando ele estava no concílio, antes da fundação do mundo. É por isso que o Senhor está nos dizendo aqui, e serão todos ensinados por Deus. Você está entendendo? Então, quando a gente chega do mundo, nós começamos a ouvir a palavra é Deus ensinando. Mas a verdade, nós só viemos e só podemos ouvir e entender e crer e receber a palavra de Deus, porque nós já viemos da parte do Pai e dele ouvimos e aprendemos e por isso viemos a Cristo. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Muito bem. Isto quer dizer que para você vir a Jesus, é preciso que você já tenha em primeiro lugar ouvido. Por isso, muitas vezes a Bíblia diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você está entendendo? O nosso espírito se alimenta pelo ouvido, por ouvir a palavra de Deus. O corpo se alimenta pela boca, pelo que nós comemos. Por isso nós temos um ouvido especial, ouvido de ovelha. O filho do diabo não ouviu, nem aprendeu com o Pai, nem é lá, sabe, do concílio de Deus, ele é outra semente, não tem parte conosco. E por que ele não vem a Jesus? Porque ele não ouviu nem aprendeu do Pai, nem porque pode ser chamado por Deus. Ele é semente da perdição. Nós não, nós ouvimos e aprendemos com o Pai quando nós estávamos no concílio de Deus. E o que é que nós estamos fazendo aqui na terra, pastora? Nós estamos nos reconciliando com o Pai. Quando a igreja está reunida, é o concílio de Deus que está reunido. É aqui que Deus agora fala às suas ovelhas. E as ovelhas que ouvem o Pai, o bom pastor, dizem amém e amém. Dizem, se está na Bíblia, eu creio. Então, se um crente em Jesus aceita lá fora, se conforma, se esquematiza com este século, a sua vida fica nebulosa, nublada, confundida, perturbada. Por quê? Porque ele não entende o coração de Deus. Ele entende as coisas do mundo, mas as coisas de Deus ele não é capaz de entender. Volte em Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E ele diz o quê? No versículo 2, transformai-vos. Você apresenta o teu corpo a Deus, você vem aqui para um culto, você está no concílio de Deus nesta terra, e você está então mostrando que você não é mais alguém que se conforma com este século. E por isso a sua mente vai sendo transformada e vai sendo renovada. O que é renovar? O que é renovar? Renovar é fazer novo novamente, né? Então, nós já estivemos bem, nós já estivemos vivos, perfeitos em espírito. Veio Adão e nos matou. Perdemos essas qualidades todas, mas veio a graça de Deus e nos reconciliou e nos renovou, e por isso hoje nós temos a mente de Cristo. O que essa renovação faz?
faz exatamente o que o Pai fazia quando estávamos em espírito com Ele, no concílio de Deus. Amém? Você sabe que o sistema aí fora não está habituado a ouvir o conselho de Deus, não é verdade? Aí fora ninguém está habituado a ouvir o conselho de Deus. Aí fora o mundo ouve o conselho do século, ouve a voz do homem, ouve as muitas vozes que a Bíblia diz. No mundo há muitas vozes. Mas o Senhor diz, aqui você ouve a palavra de Deus, a voz de Deus. E é esta voz que produz o quê? Renovação na mente. Diga, renovação na mente. E para que esta renovação? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então um crente em Jesus só conhece o que é bom, perfeito e agradável diante de Deus. Se ele tiver uma mente nova, renovada, ou seja, se ele tiver aquela mente que ele tinha quando estava no concílio de Deus, perfeito antes do pecado. Quem entendeu? Amém. Então os nossos cultos são, na verdade, o concílio de Deus aqui na terra. Você vem de uma chamada santa de Deus para recordar tudo que você ouviu e aprendeu do Pai. Amém? Amém? João disse, nós não precisamos que ninguém nos ensine. É verdade, você não precisa que eu lhe ensine. Você precisa que eu lhe pregue, que eu lhe exponha a palavra. Você precisa de alguém que lhe ensine, não, que lhe exponha, que lhe lembre, que lhe pregue. E agora você está ouvindo esta voz, que lhe é familiar, fala a verdade, é ou não é? E que diz, é isso mesmo, meu filho. E você está aí dizendo, é verdade. Às vezes nós começamos a falar sobre a predestinação, sobre a existência das duas sementes, sobre, enfim, a salvação eterna, ou sobre a pré-existência. E as pessoas nunca tinham escutado sobre isso, mas elas vêm falando, sabe que isso não me é estranho? Sabe, eu nunca ouvi essa pregação, mas a verdade, eu achava isso. Não achava, não. Você já ouviu isso, você sabe disso desde o tempo do concílio em que você estava com Deus e você aprendeu tudo isso do próprio Deus. Então, quando eu falo, eu estou apenas recordando você do que o Pai já lhe ensinou. Diga que maravilha. Agora, se uma pessoa cair naquela rotina espiritual, se uma pessoa cair naquela mesmice, né, e começar a ouvir as vozes estranhas que estão aí, o que é que lhe acontece? Porque isso pode acontecer com qualquer cristão. Começa a dar ouvidos às vozes do mundo, às vozes do mundo. Essa pessoa deixa de ouvir a voz de Deus. E então ela não terá oportunidade de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. É a razão, igreja, porque 90% dos crentes vivem confundidos, confusos. Muitas vezes você vê os crentes dizendo, não sei se é Deus, não sei se é o diabo. Eles não sabem se é Deus, se é o diabo, se é a carne, se é o espírito. Eu não sei o que é. A pessoa não sabe se é para gritar, se é para rolar, se é para ficar quieto. Por quê? Porque não conhecem o concílio de Deus, nem lá, porque não tem a revelação, e nem aqui na terra. E confusão e frustração é o resultado da vida de uma pessoa que não aprende e não ouve a voz de Deus. Paulo disse, há muitas vozes, povo, há muitas vozes. Talvez você diga, bispo, há momentos na minha vida muito difíceis. Há apertos violentos. Como é que eu sei se eu estou tomando uma decisão certa? Como é que eu sei se é Deus mesmo que está no controle de tudo isso? Como é que eu sei se não sou eu? Se não é a minha consciência, a minha carne? Ou como é que eu sei se não é o diabo por trás disso? Você deve aprender a ouvir a voz de Deus. Amém? Amém. E por que nós temos que aprender nestes dias a ouvir a voz de Deus? Estamos falando nisto desde domingo próximo passado. Em primeiro lugar, porque Deus quer se comunicar com você. Segundo lugar, porque Deus quer captar a sua atenção para você ouvir o que Ele tem a lhe dizer. Terceiro lugar, Deus quer que você ouça
a voz dele, para que você desfrute daquilo que ele lhe fala. Quarto lugar, Deus quer que você receba os frutos de ouvir a voz de Deus. Quinto lugar, Deus quer, como Deus, lhe falar coisas profundas e lhe revelar coisas ocultas que você ainda não sabe. Sexto lugar, Deus quer que você aprenda quais são os obstáculos que tentam impedir você de ouvir a voz de Deus, para você identificá-los e tirar esses obstáculos da sua vida. E sétimo lugar, você precisa saber, Deus quer que você aprenda quais atitudes nos permitem ouvir a voz de Deus. Então veja que o assunto é muito importante. É importante por causa da sua família, por causa dos seus filhos, por causa dos seus negócios, por causa do seu ministério, por causa do seu dia a dia. Você não pode sair daqui hoje sem ter a convicção de que aquela voz que está lá dentro do seu coração lhe falando é a voz de Deus. Então, começa agora a pergunta: Deus ainda fala hoje? Deus fala hoje? Fala. É que às vezes, irmãos, o rádio da nossa vida está muito alto. O som que nós fazemos está muito alto. Alguns vieram de movimentos pentecostais aqui. Sabe aqueles lugares em que todo mundo grita, 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 grita tanto que ninguém ouve nada. Só ouve grito. Não aprende-se, não se consegue a ouvir a voz de Deus. Mas ouça, se você não faltar aos cultos, se você apresentar sempre o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, renovando pela palavra a sua mente, eu lhe garanto, vai ser tremenda a sua vida. Quem sabe hoje você não começa a ouvir Deus com total segurança? Porque tem muito cristão que ainda diz, eu ouvi o que Deus disse, mas eu estou aí tendo certeza mesmo se é Deus. Eu preciso ter bastante certeza antes de tomar uma decisão. O que Deus quer é que quando você ouça a voz de Deus, você tenha certeza que é Deus a lhe falar. O Salmo 81:8 diz assim: ouve, povo meu, quero exortar-te, ó Israel, se me escutasses. Olha essa palavra, se você me escutasse. Deus está falando isso conosco hoje. Se vocês me escutassem. Se vocês... Isso significa que muitas vezes nós não escutamos Deus. Porque se Ele está deixando você com esse gosto, se você me escutasse. Isto quer dizer que Deus falava com o seu povo no passado. E você sabe que Ele fala hoje, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Nós temos ensinado o povo de Deus a abrir a boca. A gente tem falado, fala, irmão, confesse a verdade, fala em linha com a Bíblia. E o versículo 12 diz, assim, deixei-o andar na teimosia do seu coração. Deus disse, se o meu povo me escutasse, mas como eles não escutam? O que eu fiz? Eu deixei, paciência, não me escutam. Eu deixei-o andar, meu povo, na teimosia. Quem não escuta é? Quem não escuta é? E Deus deixa andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos, Jesus. O Senhor está reclamando com o povo de Israel que eles não davam ouvidos à voz de Deus. Toda pessoa, igreja, que anda no seu próprio conselho, na teimosia do seu coração, acaba mal na vida. E quanto crente teimoso nós conhecemos? Se eu perguntar assim, você conhece algum crente teimoso? Não, abaixa a mão. Que isso é uma derrota para o povo do Senhor, para a obra de Deus. Se você me escutasse. Mas você é teimoso. E você faz o que você quer. Então você se dá mal. Quantos casamentos já desmoronaram porque as pessoas seguiram a teimosia do seu coração? Tem gente que se meteu num negócio e perdeu muito dinheiro, porque seguiu a teimosia do seu coração. Você sabia que o coração é teimoso? E ele quer levar o homem a tomar decisões que não são a vontade de Deus? E se o homem ouve o coração teimoso,
ele anda segundo os seus próprios conselhos. Olha novamente, versículo 13. Ah, isso é Deus falando. Olha Deus com essa exclamação. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos. Tem exclamação lá em cima e lá embaixo. Ah, se o meu povo me escutasse. Ah, se o meu povo eleito andasse nos meus caminhos. Não é? O Senhor está dizendo, se você ouvir a minha voz, olha o que eu lhe prometo. Ah, se você me escutar, versículo 14. Eu, de pronto, o que é de pronto, igreja? Imediatamente. Eu, de pronto, lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Quem não precisa disso, amado? Nós precisamos. E o que está faltando para isso acontecer? Deixar de ser teimoso, de ouvir a teimosia, os próprios conselhos do coração e ouvir a voz de Deus. De pronto, amado. Nós às vezes queremos uma coisa, Senhor, nós precisamos disso já, um livramento, isso se levantou, oh, essa situação, isto é o inimigo nesta hora. O Senhor diz, de pronto eu abato o inimigo. Quando? Se você me escutasse, ah, se você me ouvisse. Se você desse ouvidos à minha voz e não seguisse o seu coração teimoso. Então a primeira coisa, quando você ouve a Deus e não anda segundo a teimosia do seu coração, e olha, não há inimigo que possa contra você, porque o Senhor diz, eu abato o seu inimigo. Amém? Versículo 15. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam. Sabe aquelas pessoas que falam mal da sua fé? Sabe aquelas pessoas que escarnecem de você dar dízimo, vir à igreja, dar um bom testemunho, ser fiel no seu trabalho, ser fiel à sua esposa, ao seu marido? Sabe aquelas pessoas que aborrecem ao Senhor aí fora? A Bíblia diz, elas se submeteriam a você. E isto duraria para... não se levantariam nunca mais. Estariam submetidas. Versículo 16. Olha o que ele faria com você. Eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. O Senhor está dizendo, se você me ouvir, eu abato os seus inimigos. E o seu inimigo pode ser uma crise financeira. E se for, hoje ela vai cair por terra. Se há uma doença incurável, hoje ela vai cair por terra. Porque o Senhor disse, se você me ouvir e deixar a teimosia do seu coração, você vai comer trigo e mel. É o melhor, isto significa o melhor que Deus tem para o seu povo. Amados, o Senhor nos chamou para reinarmos em vida. Você quer? Amém. Então ouve o que Deus fala com você. Deixa a teimosia do coração, porque não, mas eu sempre pensei desse jeito. Não, eu quero, olha, eu estou insistindo com isso, porque eu pus isso na cabeça e ninguém me tira. Ninguém tira? Se isso não é de Deus, que seja tirado agora da sua cabeça em nome de Jesus. Veja quantas vantagens em não andar na teimosia do coração. Amados, muitas vezes Deus tem nos falado, muitas vezes. Quem pode concordar comigo que Deus tem nos falado muitas vezes? Tem falado? Diga, Deus tem me falado muitas vezes. Nós é que por vezes não escutamos. E não sabemos que é Deus que está falando. E por quê? Porque nós estamos muito ocupados com este século. Quanto mais você se ocupar com este século, menos você vai discernir a voz de Deus a lhe falar. Ou você se ocupa de ouvir a voz de Deus, ou você se ocupa com este século. Há pessoas que Deus arrancou de onde estava. Isso aconteceu comigo. Eu sei que tem gente aqui que Deus literalmente arrancou de onde estava e os trouxe para cá. Mas essas pessoas ainda pensam que estão lá. E não se aperceberam que tudo mudou. Tudo mudou. Tudo mudou. Mas ainda estão muito ocupadas quando a coisa principal, amados, é a ocupação com Deus, com o seu reino, com a sua obra. Mas estão muito ocupados com seus negócios, estão muito ocupados com seus objetivos pessoais, estão muito ocupados com as suas críticas às pessoas da igreja, estão muito ocupados com seus julgamentos, com as suas viagens.
Às vezes essas pessoas adoecem, ficam estressadas e vão para o médico. Sabe o que é isso? Deus está falando a essas pessoas pelo corpo físico. E a pessoa não está entendendo. Vem o esgotamento para muitos cristãos por não ouvirem a voz de Deus. Tem uma hora que Deus diz: para, meu filho, escuta o que eu digo. E ele está falando. Tem um dia que a pessoa para na marra para escutar o que Deus tem a dizer. A lição mais maravilhosa que existe é ouvir a voz de Deus. É urgente e necessário. Às vezes você pergunta: mas Deus já não falou o suficiente quando Ele escreveu essa Bíblia aqui, de Gênesis, Apocalipse, esses 66 livros da Bíblia? Por que Ele quer falar ainda mais? 4 coisas. Primeira, Deus quer nos falar porque Ele nos ama e deseja ter comunhão conosco. Deus quer ter uma relação de amor com o seu povo. A maioria dos crentes não tem uma relação de amor com Deus, tem uma relação de medo. Segundo lugar, Deus quer nos falar, e Deus nos fala, porque nós precisamos da sua direção. Diga: eu preciso da comunhão com Deus e da direção de Deus. E Deus quer dar clara e concreta direção à sua vida. E o que eu devo fazer, bispa? Você precisa ter o conselho de Deus para você tomar as atitudes certas. Terceiro lugar, Deus sabe que nós precisamos de consolo, muitas vezes, e de certezas. Porque muitas vezes nós nos deparamos com situações que ficamos entre a cruz e a espada, como se diz. Encurralados num canto de parede. Temos dificuldades no nosso dia a dia. Você tem que ter a disciplina para parar tudo e para dizer: Senhor, fala-me agora. Eu preciso ouvir a tua voz. Há momentos, amados, que a sua carne quer lhe humilhar. E você tem que parar a carne e dizer: peraí, eu vou ouvir o que Deus tem a me dizer. Quarto lugar, Deus quer que o conheçamos. Esta é a prioridade de todas. Quando você fala, você deve entender que vai haver um diálogo. Quando você fala, você se faz conhecer. Mas quando Deus fala com você, Ele se revela a você e você conhece a Deus. Você fala, Deus ouve, mas Ele quer falar para você ouvir também. Senão, você vai andar na teimosia do seu coração. Mas Ele não quer que você o conheça como os pregadores fazem aí fora. Com medo do inferno, com medo do diabo, com medo de riscar o nome do livro da vida. Mas se você não ouve Deus falar, você fica com medo de tudo, até de Deus. Como é que Deus fala hoje? Porque no passado Deus falava por várias maneiras, né? No passado Deus falava por revelação direta, Ele aparecia, se manifestava, as pessoas ouviam Deus falando. Deus falava por sonhos e visões. Deus falava por palavras escritas, como deu a Moisés. Deus falava por palavras audíveis, usando profetas. Deus falava por circunstâncias. Você se lembra que Gideão disse assim: não, Senhor, se chover só no novelo eu vou entender que o Senhor está dizendo isso. Agora eu quero um sinal que chova fora do novelo e não molhe o novelo. Circunstâncias, sinais. Deus falava também por meio de anjos. Os anjos apareciam e se revelavam. Deus falava pelo Espírito Santo. Olha o que diz João 4,42. E diziam à mulher: já agora, não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Quando Deus se manifestou em carne, então souberam que Ele era o Salvador, porque Ele mesmo passou a se revelar, a falar diretamente ao seu povo. Mas você está aqui para saber hoje, como Deus falaria hoje com você? Quer? De 4 formas. Primeira, pela sua palavra. Esta é a forma mais segura. Nas dificuldades, amados, nos momentos de sofrimento, Deus usa a sua palavra para lhe falar. Para você tomar uma decisão, para você acertar o que você vai decidir. Num momento difícil, habitue-se a dizer: Senhor, fala-me pela tua palavra. Não faça como os da lei,
que passam a mão num telefone e liga para um profeta e diz: o que Deus tem para me dizer? Eu vendo ou não vendo o meu carro? Eu caso ou não caso? Não faça isso. Você deve ir para a palavra de Deus. Deus fala clara e seguramente pela sua palavra. Se você fizer isso, você vai ver como Deus lhe falará profundamente. Isaías 52:11 diz: retirai-vos, retirai-vos, saí de lá, não toqueis coisa imunda. Deus está falando isso pela palavra. Está dizendo para o seu povo: sai de onde tem coisa imunda, saí do meio dela, purificai-vos. Aqui era do meretrício, da idolatria. Vós que levais os utensílios do Senhor. Quer dizer, você que é um eleito, um salvo, você que está fazendo a obra de Deus nesta terra, que tem um testemunho para Jesus Cristo, sai dos lugares sujos, impuros. Deus fala ou não fala pela palavra? Fala, está escrito. Se você precisa dessa direção num determinado momento da vida, você encontra isso na palavra de Deus. Você tem que aprender a se habituar a dizer: fala-me, Senhor, orar com fé, ir para a Bíblia, até que Deus fale com você acerca daquilo que você precisa ouvir. Então, em primeiro lugar, hoje Deus fala inconfundivelmente pela sua palavra. Segundo lugar, por intermédio do seu Espírito Santo. A palavra e o Espírito Santo são as formas mais seguras de você ouvir a voz de Deus. O Espírito Santo mora em nós. Se nós andamos no Espírito, Ele grava a sua vontade no nosso espírito, grava a sua vontade em nossa mente, e nós ouvimos Deus no nosso íntimo, no nosso interior. Isto é um exercício, isto precisa ser cultivado, trabalhado, porque exige momentos de intimidade com Deus, para na tua intimidade você perceber Deus falando com você. E é este exercício que a igreja deve fazer a partir deste conhecimento. Dar tempo também para que o Espírito Santo fale ao seu coração. Terceira maneira de Deus falar hoje, através de outras pessoas. Especialmente aquelas pessoas que nos amam, aquelas pessoas da fé, aquelas pessoas que Deus plantou ao nosso lado, que convivem conosco. Quantas vezes uma mulher é instrumento de Deus na vida do seu marido para dizer: meu bem, eu sei que você está prestes a fazer esse negócio, mas eu orei, abri a Bíblia e Deus disse: não é hora de fazer isso, não é para fazer. E Deus vai usar a vida desta pessoa. Nós precisamos, amados, entender que Deus coloca realmente pessoas especiais ao nosso lado, pessoas ungidas, pessoas santas, pessoas consagradas, que são estas vozes para às vezes nos impedir de tropeçar, de cometer sandices. E quarto lugar, Deus fala hoje também por circunstâncias. Talvez até por um fracasso, talvez por um sucesso. Deus pode falar até no meio de uma tragédia. Eu disse que muitas vezes as pessoas não ouvem a voz de Deus e alguma coisa acontece para que a pessoa entenda o que Deus está dizendo. Aí a pessoa diz: uau, gente, eu fiz isso, fiz aquilo, fiz tudo errado. Ai, entendi que Deus tinha outra coisa para mim. Ai, precisou de toda essa tragédia na vida para entender o que Deus estava falando, o que Deus tem para a sua vida. Salmo 85:8 diz: escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Que assim seja na nossa vida. Quantas atitudes insensatas, porque Deus está falando, e as pessoas não querem saber nada com Deus, não querem obedecer, querem seguir o coração teimoso. Qual é o sinal número 1 que Deus está falando a respeito de uma coisa? Qual é o sinal número 1 que você pode fazer aquilo, tomar aquela decisão que é de Deus, que Deus está lhe mostrando para fazer, que está apoiando você, que está aprovando a sua decisão? Qual é este sinal? Vou repetir o que disse domingo, Colossenses 3,15. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Paz. O primeiro sinal que Deus está falando a respeito de alguma coisa com você é paz, tranquilidade, quietude. Quando eu sentir paz, é a hora que Deus falou. É assim na Bíblia. Deixa eu lhe contar uma coisa.
Porque quem veio da lei, ou muitas vezes veio até do mundão, veio da igreja romana tal, e vem, fala, Deus fala pela Bíblia, ó Senhor, fala agora, tchum, e diz, graças a Deus, eu peguei aqui, bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Isso é uma palavra, ai, que me faz bem, eu digo, uau, obrigado Senhor, falou, tal. Mas algumas pessoas abrem e dizem, maldições sobre Moabe. E vem, virá a tísica a peste. A pessoa, não, Senhor, oh, tísica não, peste não. E nós temos no meio evangélico muitas pessoas que fazem da Bíblia um livro de sortes. Você deve conhecer uma caixinha. Você deve conhecer uma caixinha. Peguei um monte, tá todo mundo. Uma caixinha pequenininha, Silmara, cheia de promessas. Naquela caixinha, mas só tem coisa boa. E vende muito entre o povo do Senhor. E a pessoa diz assim, eu já ouvi gente usando até essa expressão, eu vou tirar uma palavra. Sabe o que me lembra? Um negócio que tinha no passado, que era periquitinho, um negócio... Tinha um negócio... Como chamava isso? Como? Galego? Realejo. É um negócio que tinha um passarinho lá dentro, negócio, sei lá que bicho que era aquele, as pessoas pagavam e o periquito ia lá e sorteava um papelzinho. Ah, vai casar com o moço alto, loiro, de olhos azuis, ficava lá esperando. O periquito disse, Aí casa com um baixinho, careca, sem dente, diz, o periquito me enganou. E o periquito, e fica amaldiçoando o periquito pro resto da vida. Amados, nem o periquito, nem sorte na palavra, nem caixinhas de promessa. Deus não é Deus de palavra. Isso é horóscopo de crente. Vai tirar uma promessinha hoje para ver como é que vai ser meu dia. É ruim, hein? É ruim. Mas nosso dia é o dia do Senhor, o dia que Ele nos dá. Nós precisamos falar com Deus, ouvir o que Deus tem. E se nós precisamos de uma direção, se nós precisamos ouvir claramente a voz de Deus sobre qualquer assunto, nós temos que ir para a Bíblia. Mas como eu sei, bispa? Ora, meu amado, você sabe quando Deus falou com você na hora em que você tiver paz no coração. A palavra é clara, Deus não é Deus de confusão. Ele não vai te dar uma palavra e dizer, mas sabe que eu não sei o que Deus falou, afinal de contas. Eu vim trabalhar até agora, não entendi nada. Ou fazer com uma certa irmã que no passado ligou para mim ao meio-dia. Eu estava na cozinha, fritando batatas, temperando um feijão com uma panela de arroz. Saco ao meio-dia. Pensa comigo, as donas de casa sabem. Meio-dia, cozinha quente. Uma panela de pressão de feijão, o tempero sendo feito aqui, eu batendo cebolinha. Uma frigideira fritando batata, criança que vai chegar da escola, toca o telefone, eu atendo. Oi, pastor amado, eu digo, pois não, abençoada, o que é? Sabe o que é? Eu, sim, o que foi? É o seguinte, eu tive um sonho esta noite, e eu tenho certeza que é a direção de Deus para algo que eu estou fazendo. Então, é o seguinte, eu não consegui entender nada. Eu estou ligando para a irmã me interpretar o capítulo 45, 46, 47 e 48 de Isaías, que foi a palavra que Deus me deu. Eu falei, como? Quem sonhou foi você. A palavra veio para você. Vai você ler. Olha, agora eu estou fritando batata. Agora eu estou temperando um feijão. Amado, não dá. Não é. Nós não estamos aqui barateando a palavra de Deus. Nós não vamos aqui jogar uma palavra assim para uma decisão de uma vida. Olha, outra hora nós conversamos. Vamos orar. Ore a respeito e leia. Eu disse, até que você sinta paz, até que Deus fale ao seu coração. Amados, essa pessoa veio aqui na igreja e disse, imagina, ela quer que eu acredite que ela faz batata frita e que faz comida. E não quis interpretar Isaías 44, 45, 46, 47, 48. Na hora que eu liguei, vou-me embora.
Isso que é ranço do legalismo. Isso que é fazer muletas dentro da obra de Deus. Achar que Deus é sorte, que Deus é horóscopo, que Deus é sei lá o quê, né? Um livro de aquelas coisas para o dia, entendeu? E você vai naquela... Não é isso. Qual é o sinal que Deus está falando com você? Se você abrir a Bíblia, vou lhe dar esta lição para o resto da sua vida. Não entendi, continue lendo. Ainda não falou, eu ainda não entendi o que Deus está falando. Ele vai falar, é porque Ele quer mais de você. Vai, porque tem uma hora que você lê ali e você diz, uau, Senhor, é isso, agora eu entendi. E vem aquela paz, sabe? Aquele sossego, aquela tranquilidade. Deus falou com você pela palavra. Pode seguir o que você ouviu com paz no coração, porque Deus está nisso, Deus está nessa decisão. Amém? Glória a Deus. Uau! Acabamos o culto. Não sabia que era esta hora. Mas você vai tomar decisões certas para o resto da sua vida. Vai aprender a ouvir Deus. Coloca os versículos e vamos encerrar orando. 46 é o Salmo, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado. Aquietai-vos. Você precisa de quietude? Se aquiete, porque Deus está falando com você. Próximo. Salmo 62, 5. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Espera em Deus, não espera nos homens não. Espera a Deus falar com você. Próximo. Salmo 36, 9. Pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Próximo. Provérbios 8, 34. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas. Você é feliz, esperando as ombreiras da minha entrada. É aquela pessoa que fica esperando, contando nos dedos o próximo culto, porque sabe que Deus vai lhe falar, porque sabe que Deus está num processo com esta vida. Todos os cultos nós estamos dando ouvidos a Deus. Eu encerro lhe dizendo, uma vida que ouve Deus falar é uma vida equilibrada. Feche seus olhos. Um minutinho para você se aquietar. Ouça o Espírito Santo. Ele já lhe falou por 1 hora. Ouça. Descanse, Ele está lhe dizendo. Fique tranquilo. Há uma voz que vai lhe falar hoje de cura, de prosperidade, de amor, de perdão. Ele vai lhe falar. Aquela decisão que você está para tomar. O Senhor está dizendo, se você sentir paz, faça. Se você sentir inquietude, é Deus que está lhe falando não. Doenças somatizadas. Comece agora a colocar aí na sua mente. Renova a sua mente. Comece agora a colocar na sua mente que você está curado. Você vai ouvir uma voz. Meu filho, você está curado. Se você acredita que Deus está respondendo aquilo que você vem perguntando a Deus, você vai escrever na sua agenda hoje, na capa da sua Bíblia, numa folha, 1, 2, 3, 4 coisas. E você vai começar a batalhar por isso. Vai começar chamando à existência aquilo que não existe. Porque durante estes dias, Deus está fazendo e vai se intensificar ainda mais. O que Ele vai fazer vai ser algo grandioso na sua vida. Por isso nós vamos nos aquietar, confiar, ir atrás do que nós queremos com paz no coração. E vamos ouvir a voz de Deus
antes de tomarmos qualquer decisão, antes de fazermos qualquer coisa, vamos aprender a sentir paz no nosso coração, como árbitro, como juiz daquilo que vamos realizar, ou não. Senhor, este ensinamento será para o resto das nossas vidas, e eu declaro que será uma bênção para todos que estão aqui, para os internautas e para os que ouvirão este CD de mensagens. Seremos em tudo bem-sucedidos, em nome de Jesus, amém. E toda a igreja diga amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Fique de pé. Bispo, a bênção final não dá mais tempo para nada. Se você quiser esta mensagem, ela está disponível em CD em nossa livraria. Eu creio que Deus está lhe ensinando a ser vitorioso em todas as áreas. Esqueça os erros do passado. Comece a ouvir a voz de Deus e fazer aquilo que Deus quer que você faça. Cuidado com o seu coração. Ele é teimoso, enganoso, e ele não quer lhe ajudar nem um pouquinho a ouvir a voz de Deus. Amém? Amém. Estenda a sua mão na direção do altar. A graça seja com todos aqueles que amam sinceramente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e por isso ouvem a sua voz. Boa noite a todos. Até domingo. E diga quem está ao seu lado: você ouve a voz do nosso Deus. Boa noite. Amém. A todos. Glória a Deus. Olha quem eu estou vendo lá no meio. Amém. Amém. Graças a Deus. Bem-vindo. Te amo em Jesus. Que bom que você está aqui com a gente, viu? Amém.